Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui no segundo vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre os impactos da medida provisória da liberdade econômica, agora a lei da liberdade econômica, os grandes impactos que ela trouxe para dentro do nosso trabalho aqui com o holding familiar. Como eu tinha dito, nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o que mudou no sistema da desconsideração da personalidade jurídica, mas não quero fazer uma abordagem acadêmica do ponto de vista do direito civil. Eu quero fazer uma abordagem dentro aqui do nosso trabalho com holding familiar. Então vamos entender bem o que aconteceu, o que está diferente, o que de tão melhor tem para o nosso trabalho. Primeiro, é legal entender o seguinte: desconsideração da personalidade jurídica, ele é um instituto quase que antagônico aos interesses de uma holding familiar. Óbvio, se você pega todo o patrimônio de uma família, coloca ali numa holding, o mundo dos sonhos é aquele que não houvesse nenhum tipo de possibilidade de algo penetrar naquela holding, contra aquele patrimônio, e pudesse ter algum revés contra aquele patrimônio. Esse é um dos motivos, inclusive, que nós dizemos que é proteção patrimonial que se fala e não blindagem patrimonial. Bom, blindagem patrimonial seria o mundo dos sonhos, mas nesse mundo dos sonhos não estariam preservados interesses de terceiros, o combate à fraude, e para isso existe a figura da desconsideração da personalidade jurídica, e deveria servir só para isso. Infelizmente não é assim que ela é utilizada no direito brasileiro. E a gente precisa ter uma compreensão bacana e não deixar confundir, até ensinar nossos clientes isso, que a responsabilidade limitada, ela não é a regra, ela é a exceção. A regra dos tipos societários é responsabilidade ilimitada. O que as pessoas confundem é a utilização muito exacerbada da figura da empresa limitada, da sociedade limitada. Ela é tão mais presente que qualquer outro tipo societário que parece que isso é regra. Não, não é. A regra é responsabilidade ilimitada, e você tem alguns tipos societários que são exceções a esta regra e que estabelecem uma responsabilidade limitada à participação social, como é o caso das limitadas, das EIRELIs e das sociedades anônimas, né? São sociedades, são tipos societários de responsabilidade limitada que são exceção à regra, ainda que largamente utilizado, né? E desconsideração da personalidade jurídica, na verdade, ela funciona como um instrumento de exceção à exceção. Então, veja bem, deveria ser algo excepcionalíssimo, raramente utilizado, e não exacerbadamente utilizado, principalmente na Justiça do Trabalho, né, como a gente vê. Então, ele é um instituto de exceção nesse ambiente de exceção. Então, isso é importante a gente saber e entender para poder explicar para os nossos clientes. E explicar direito para os clientes faz com que nós tenhamos clientes com menos objeções, clientes que estão mais conscientes daquilo que a gente está fazendo por eles. O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ele sempre esteve ali previsto no artigo 50 do Código Civil. Eu quero ler para vocês, porque hoje aqui nós vamos precisar fazer novamente essas leituras para poder compreender o que muda no ordenamento. O artigo 50 do Código Civil, ele dizia assim, ó: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Esta é a redação original do artigo 50 do Código Civil. Com a medida provisória da liberdade econômica, que apesar de aguardar a sanção presidencial para ser convertida em lei finalmente, né, mas ela já está em vigor. Esse é o texto que já está em vigor como medida provisória. E agora funciona assim, olha: em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam, até aí está praticamente tudo igual,
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Vejam bem a novidade. Beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, daí a gente observa o seguinte, o que mudou no caput do artigo 50? Agora, não basta ver lá o desvio de finalidade, é preciso que haja um benefício, ainda que seja indireto, mas é preciso que haja um benefício fruto desse desvio de finalidade e que haja um sócio ou administrador beneficiado. E aí a gente colhe, então, uma ordem proibitiva inversa. Ou seja, não cabe desconsideração da personalidade jurídica se não houver o benefício e se não houver o beneficiado. Não cabe, seja em qual seara for. Na seara tributária, na seara trabalhista, na seara do consumo, em todas as searas em que cabe a exceção da desconsideração da personalidade jurídica, né? A MP 881, a MP da Liberdade Econômica, ela também trouxe uma grande inovação, porque ela pegou o artigo 50, que só tinha o caput, e deu a ele 5 parágrafos que são de uma importância enorme aqui para o nosso trabalho com holding, que nós vamos falar de cada um deles agora. O primeiro, ele conceitua o desvio de finalidade. Ele conceitua. Agora não é mais uma cláusula aberta, agora tem um conceito definido no parágrafo 1º, que diz assim, ó, para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ou seja, primeiro, agora você tem que tem mais requisito, enriqueceu. Por quê? Porque você precisa ter a figura do propósito de lesar credores. Então, se não tem esse propósito já constituído, este dolo, essa espécie de elemento subjetivo, como a gente aprende lá no direito penal, né, se não houver, não cabe desconsideração da personalidade jurídica. E mais ainda, tem que ter o credor. Aquele que tem a expectativa de uma obrigação a ser constituída, ele ainda não é credor. Para ser credor, tem que haver a obrigação. Então, se não houver já o credor, tá, assim intitulado daquela obrigação, se não houver a obrigação pré-determinada, ao tempo do suposto abuso, não pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo 2º, ele define o que é a confusão patrimonial. Define o que é confusão patrimonial e diz assim, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por, inciso 1, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante. Inciso 3, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Aqui é legal a gente entender que isso não é um flexibilizador da regra, muito pelo contrário, ele enrijeceu, né, porque ele está funcionando como uma espécie de estabilizador da conotação liberal, né? A mens legis, o espírito por trás da norma é dizer o seguinte, olha, agora não pode mais desconsiderar a personalidade jurídica por qualquer coisa. Está mais rígida a regra, porém, alguns critérios têm que ser observados. Então não basta lá que o empresário ele simplesmente escriture corretinho para disfarçar aquilo que ele faz de fato. Se ele criar confusão patrimonial, ainda que de fato tenha escriturado direitinho, aí sim cabe desconsideração da personalidade jurídica. Foi um estabilizador para dizer o seguinte, olha, o sistema é liberal, o sistema torna os negócios, dá aos negócios um ambiente mais facilitador, porém, não o utilize para enganar terceiros, não o utilize para praticar a fraude. O parágrafo 3º, ele estabelece as mesmas regras para desconsideração da personalidade jurídica inversa, e isso aqui é muito importante para a gente. Veja só, ele diz assim, ó, o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores
à pessoa jurídica. Isso é muito relevante para a gente, pelo seguinte, olha, ele disse que as regras que eu acabei de falar lá do caput, do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, né, elas também são aplicáveis no caso da desconsideração da personalidade jurídica inversa. E isso é importante para nós, porque esta é a que nos atinge no nosso trabalho com holding. Se alguém quiser alcançar o patrimônio de uma holding, ele tem que pegar uma obrigação que era do sócio e fazer uma desconsideração da personalidade jurídica inversa. Né? É um problema que ele tem constituído para alcançar a empresa que está em cima, a holding que está em cima. Então isso aqui para nós é a organização que a gente precisava para um juiz, ninguém poder um dia dizer o seguinte, não, mas aquela regra vale para a desconsideração da personalidade jurídica direta e aqui o que está se vendo é a inversa. Não, é aplicável e a norma diz textualmente isso. Parágrafo 4º. Desconsideração da personalidade jurídica em grupos econômicos. Isso também é bem bacana. Vamos ver o texto. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então, veja só, nós tivemos em 2017, na Lei 13.467 de 2017, né, uma micro-reforma trabalhista. E ela já afastou ali bastante, ela afastou a mera identidade de sócios para se configurar grupo econômico. E isso foi muito bom. Né? Aqui para o nosso ambiente com holding, então, mais ainda, porque ainda que os sócios sejam sócios de uma empresa lá, de uma sociedade operacional, e por exemplo, uma família, pai, mãe, filho, todo mundo sócio de uma empresa, e todo mundo sócio de uma outra empresa, que é a holding, onde guarda o seu patrimônio, essa mera identidade de sócios, isso foi afastado da micro-reforma trabalhista. E agora, ela ficou mais contundente, porque ela diz o seguinte, além de afastar essa possibilidade, ela diz assim, ó, ainda que haja um grupo econômico, a mera existência, sem o grupo econômico, sem as regras lá do caput que nós acabamos de observar, sem o confronto dessas regras, não cabe a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Então, o grupo econômico ele não serve mais como uma espécie de autorizador para se desconsiderar a personalidade jurídica como era antes tratado na nossa jurisprudência. Parágrafo 5º. Aumento e mudança de finalidade não é desvio de finalidade. Aumento e mudança de finalidade não é desvio de finalidade. Presta bem atenção nisso. O parágrafo 5º, essa nova redação, essa inovação legislativa diz assim, olha, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Isso, eu vou dar aqui um exemplo que a gente vai ser mais fácil para entender isso. Imagina só uma empresa do ramo de construção civil que toma um empréstimo no banco de R$1 milhão com a finalidade de construir um prédio. E aí ela vê o declínio do setor imobiliário e fala o seguinte, não, vamos pegar esse R$1 milhão que nós temos em caixa hoje, vamos mudar a nossa finalidade, o nosso contrato, fazer alteração contratual e vamos mudar a nossa atividade, vamos fazer aqui uma empresa de fábrica de capa de celulares, porque todo mundo precisa de capa de celular, é um negócio super promissor e tudo mais. E eles fazem essa alteração contratual, mudam a finalidade da empresa e usam esse dinheiro para esse novo negócio, mas é a mesma empresa, só mudaram a finalidade. E aí o que eles fazem? Investem todo o dinheiro e o negócio quebra. Como era antes? Pelo sistema de antes, podia haver desconsideração da personalidade jurídica e alcançar o patrimônio deles, porque houve o desvio de finalidade. Eles pegaram a finalidade inicial, aquela que foi submetida, porque quando o banco vai dar empréstimo, ele tem lá o teu contrato social e ele olha a tua finalidade e identifica se ele vai emprestar ou não. Não é, mas isso servia de razão para várias desconsiderações da personalidade jurídica, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Olha, houve uma alteração, um desvio de finalidade. E agora a lei diz textualmente que não cabe mais essa alegação para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Então, se houve uma mudança lá, ainda que seja um aumento ou alteração do contrato social para mudar a finalidade, isso não justifica mais a desconsideração da personalidade jurídica.
O que a gente conclui com isso é que essa foi um outro grande avanço no ordenamento que favorece o nosso trabalho com o holding familiar. Conforme eu comecei o vídeo aqui, eu dizia o seguinte, olha, a desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma oposição ao nosso trabalho com holding. Logo, ainda que necessário, e enxergamos que é necessário, quanto mais rígido fica e mais tratado como exceção, como instituto de utilização excepcionalíssima, melhora para o nosso trabalho, melhora para o nosso desenvolvimento. Bom, no próximo vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre o que muda nas regras de interpretação dos negócios jurídicos em relação à limitação do ativismo judicial. Esse é um tema bom. A gente se encontra no próximo vídeo, um forte abraço, até lá!